Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é como os moradores trazem vulnerabilidade aos condomínios. Os nossos convidados, mais que especiais, são Tenente Coronel José Elias de Godoy, uma das principais referências no segmento no termo de segurança. Prazer ter você novamente no programa. Eu que agradeço, Ricardo, pelo convite. E o síndico profissional, síndico 5 estrelas, síndico profissional na Baixada Santista, Walter Pérez. Seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado pelo convite, Ricardo. Elias, começar com você. É errado afirmar que o morador é um dos principais, ou talvez a principal vulnerabilidade para o condomínio que traz mais perigo em termos de segurança? Não digo que seja errado afirmar, porque o morador está dentro daquele sistema do triângulo da segurança condomínios, que é a segurança física das instalações, o investimento no funcionário e a conscientização do morador. Senão ele não estaria nesse triângulo. Então, infelizmente, nós observamos que o morador acaba ele mesmo trazendo a vulnerabilidade por não seguir regras, achar que deve ser feitas as medidas da maneira que ele quer, do jeito que ele acha, e isso tudo atrapalha o sistema de segurança. Porque a parte de segurança condominial é um conjunto de situações, não é algo que a pessoa quer individualmente. O que a gente observa muito é o quê? As pessoas, os moradores, olhando muito para o seu umbigo. Sim. E nessa de olhar do seu umbigo, ele acaba comprometendo a segurança dos demais. Walter, equipamento, você pode comprar o melhor. Funcionário, você pode chamar atenção, mandar embora. Agora, morador é mais complexo, né? Difícil. E faço dele as minhas palavras. Na realidade, assim, existe um problema cultural. Não sei se no Brasil ele tem experiência fora também, mas assim, existe um problema cultural de comportamento das pessoas. As pessoas querem muito aquilo que é bom para elas e elas não querem se indispor com outros. Então, na hora que um morador está entrando no condomínio junto com outro morador, qual seria o correto? A pessoa chegar e falar, você me desculpa, mas eu estou entrando no condomínio, não te conheço. Então, você sai, aperta o interfone ou põe o dedo na biometria e a pessoa não quer se indispor com aquela pessoa que está entrando com ela, não sabe nem se é um bandido. Sim. E ela permite a entrada e quer que o funcionário, o porteiro, aborde ela e faça com que ela volte. E nem sempre é assim. Realmente, o relacionamento humano é bem difícil. É difícil, né? Que a gente tenha essa... Realmente, alguns condomínios têm o procedimento de que todos devem colocar o dedo na biometria para entrar, independente de serem conhecidos Sim. ou não. E aí, às vezes, o constrangimento, você conhece, até quando você conhece. Vamos dizer, quando você sabe que não é um bandido, por exemplo. O segundo, o que você citou é pior ainda, porque você não conhece. Não conhece. E aí é um risco grande. Mas você tem vergonha, às vezes, de falar, volta ali, por favor. Como quebrar isso, Elias? Ricardo, como o Walter falou, essa parte cultural é bem interessante, porque nós, infelizmente, como brasileiros, não temos a cultura do prevencionismo. E o que pega muito, que eu tenho observado bastante nos condomínios, eu vou em média 2 condomínios assaltados por semana. E o que a gente vê? Essas falhas acabam acarretando, né, com que facilite a ação do bandido. Por quê? Porque o próprio morador, ele acha que não vai acontecer com ele, que aquilo é besteira. Muitas vezes ele está entrando no condomínio, ele segura o portão. Se for mulher, então, piorou. Ele segura, independente de quem seja. Sim. Ele segura para poder entrar. Às vezes o condomínio tem todo um sistema de enclausuramento, com intertravamento, e o próprio condomínio, ele acaba liberando o primeiro e pede para liberar o segundo e vai conversando com a pessoa sem saber quem é. Ele induz o porteiro ao erro, né? Exatamente. Então aí depois acontece alguma falha, alguma situação, vai querer culpar o porteiro. Houve uma falha dupla? Houve. Só que quem levou primeiro aquilo? É o próprio morador. Porque o porteiro, o que ele analisa? Aquela pessoa está com o morador. Porque o morador segura o portão, Sim.
pôs a mão no segundo para poder abrir e segurou o segundo também para essa pessoa entrar, e isso já deixou dentro do condomínio. Daqui a pouco, quando é um condomínio grande, se separam, um vai para um lado, outro vai para o outro. E o bandido é inteligente, né? Ou a bandida, né? Que ele ou ela, ele começa a conversar de um jeito amigável, Sim. às vezes até encostar para a abordagem induzir do pessoal na rua, sair para uma caminhada, por exemplo, ou levar um cachorrinho para passear. Sim. Encosta alguém, nos mesmos trajes, muitas vezes é aquela parte de esporte e tal, no mesmo traje, vai conversando, trocando uma ideia, dá umas 2, 3 voltas no quarteirão, numa praça, que for, daqui a pouco tá entrando junto, o morador nem sabe quem é. E ele vai achando que... O que a gente ouve muito na situação dos assaltos, das invasões, tanto a parte do morador quanto ao funcionário, ok? Eu achei que... Quando eu falo eu achei que, pronto, já caiu a casa para todo mundo. Entendeu? Isso nós temos observado, por quê? Por falta dessa cultura prevencionista, de saber que a prevenção é melhor, alguns cuidados básicos que nós temos que ter para evitar esse tipo de ação. Já vai falar quais são. Deixa eu voltar aqui para o Walter. Walter, o que você tem feito hoje nos condomínios que você é síndico para tentar, de alguma maneira, colocar um pouco disso que o especialista trouxe? Eu estava quase interrompendo justamente para falar sobre isso. A gente tem conversado muito com os funcionários, primeiramente com os porteiros e com o zelador, porque eles vivenciam isso diariamente, né? Então eles acabam, a gente pede para que eles mesmos também orientem, mas infelizmente a gente tem um problema. O morador quer que você crie mecanismo que ele entre sozinho. O meu prédio que eu moro, por exemplo, existe uma clausura, porém na clausura passa mais de uma pessoa, não passa uma só. Sim. O morador, ele permite que os outros entrem. Então, eles querem que a gente crie uma clausura que nem de banco. Só passa uma pessoa. Aí isso é difícil. Então, o que a gente tem procurado fazer? Conversar com os funcionários, que como tu disse, na realidade, nenhum equipamento, nada funciona se o ser humano não funcionar. Se o ser humano não fizer a sua parte, não fizer a sua tarefa, as coisas não andam. E a gente tem conversado bastante com os funcionários, com o zelador, com os próprios moradores, porque tem gente, parece que não, mas o morador às vezes entra em contato com a gente. Pô, aconteceu isso, eu vi gente entrando, como é que pode fazer, como é que não dá para criar alguma coisa? E a gente aproveita esse gancho para chegar e conversar com eles. Falar, ó, o certo é o comportamento, a gente tem que melhorar o comportamento das pessoas e tal, e para tentar melhorar, tentar ajudar. A gente tem obtido sucesso. Conseguido. Tem. Elias, vamos aqui fazer um bate-papo de alguns pontos. A gente falou da abertura da porta, né, de pedestres, sim, segurar para outros, vem batendo papo. A gente tem a questão do controle, né, que muitas vezes deixa no carro, no lava rápido, aí alguém pode pegar e copiar esse controle. Exatamente. O que mais a gente poderia citar? Hoje nós temos essa parte do controle anticlonagem, né, que tem ajudado bastante e diminuído essa cópia, mas, porém, a partir do momento que, às vezes, a pessoa vai em qualquer lugar, perdeu o controle, o que a gente vê é que, às vezes, demora uma semana ou 3, 4 dias para dar uma informação que está sem um controle, passar para a administração, para cancelar aquele controle. Então, de quem depende essa informação? Exatamente do morador. Mas quando perde o cartão de crédito, em 10 minutos ele cancela. Já liga rapidinho. Porque ele sabe que ele vai chegar no prédio, e muitas vezes, dependendo da situação, ele vai tocar a buzina ou piscar o farol e alguém vai abrir para ele. Depois que ele vai passar a informação, que o que ele vai ser de imediato. Sim. Porque aquele controle é a chave de entrada da casa dele. Então tem que verificar essa situação. O sistema de clausura que o Walter falou. O conceito de clausura ele foi criado para quê? Para individualização. O certo é que entrasse um por vez. Mas quem de nós aqui conhecemos prédios que entra somente uma pessoa por vez? Chega duas, um morador e mais uma visita. Quem é que deixa a visita fora? O certo seria o morador entrar, passar os 2 portões, sim, de lá de dentro autorizar a entrada dessa visita, ou quem seja. Quem faz isso? Então já começa errado nos conceitos, no procedimento. Por que hoje nós estamos vendo bastante a instalação de torniquetes dentro dos condomínios? Fala, puxa, mas torniquete é um negócio agressivo. Exatamente para essa individualização. Porque o pessoal não Só obedece. Explicar o que é. O torniquete é a porta giratória que nós vemos nos bancos. Sim. Um exemplo mais simples que tem, seja de vidro, seja de aço, seja de ferro e tal. Mas isso tem sido implantado em condomínios? Bastante implantado. Nós temos visto aí prédios com grande movimentação que querem que realmente haja uma individualização, tem usado o torniquete. Porque a gente vê que as pessoas acabam não obedecendo. Então, você chegar 10 pessoas para uma festa, as 10 pessoas serão identificadas e passará uma por vez no sistema de torniquete, seja por sistema de controle biométrico ou por tag, né? Mas vai individualizar. E você acha indicado? Eu gosto do torniquete, porque realmente ele faz o que tem que ser feito. Porque obedecer
É dificilmente. Desde começa do morador, que é o tema do nosso bate-papo de hoje, né? Que não obedece, que dirá visita. Então, fazendo dessa forma, não tem como ele brigar com o porteiro, não tem como chamar a atenção de ninguém, porque está lá o equipamento, ele vai ter que passar individualmente. Essa é uma maneira que tem usado e tem dado certo. O que nós temos observado uma dificuldade grande é na parte de veículos. Porque as pessoas, dependendo do tamanho do sistema de enclausuramento, quando tem no condomínio, na entrada de veículos, entra 2, 3 carros juntos. E às vezes você não consegue controlar quem são os veículos. Então entra no vácuo e vai entrar também dessa forma. Falha do morador, porque o morador muitas vezes não fecha o portão de trás, entra direto e esquece que tem gente atrás dele que não sabe quem é. Então você vê como depende muito do morador. O morador é peça fundamental. Ele é o maior interessado e a peça-chave para que a segurança funcione. Walter, em termos de segurança, a gente falou de conscientização, você falou de falar pessoalmente com os moradores, de colocar a equipe de funcionários também para falar com eles. E tem a questão de conscientização, a gente pode mandar alguns informativos, colocar nos elevadores, esse tipo de coisa. Mas tem também a parte de punição, né? Então, por exemplo, pode entrar apenas um carro e não 2, entrou do lado ali, uma punição, uma advertência, até uma aplicação de multa contra procedimento para ver se segura. Como que você vê isso? Então, a gente tem... eu tenho um condomínio grande em Santos que a gente usa o sistema linear, porém, esse sistema linear ele não abre a porta, ele identifica o carro. Então, com isso, a gente segura um pouco. Por quê? Porque na hora que o morador chega com o seu veículo, aí ele aperta o controle, identifica o carro na portaria. Se for aquele carro, aparece o nome do morador e tudo, o porteiro abre, ele entra. Se não for o morador, muitas vezes o porteiro vai lá, ele espera até ver se o morador aciona, ou se ele não acionar, demora para acionar, o porteiro vai lá, porque ele não precisa ir na rua, né? Tem um espaço onde ele consegue conversar com o condutor do veículo sem ficar vulnerável também. Então ele conversa e fala, você trocou de carro ou já tem outro carro lá dentro, como é que está essa situação? Acaba se ajustando. Agora, se não for o carro, né? Se não for o motorista, ele já não abre. Ah, mas eu estou na casa da minha prima, eu estou na casa da minha irmã, não. E quando ele vem com o controle e a gente dá uma notificação para ele, quando ele está com o controle de um outro carro, a gente notifica ele, e a gente tem sempre falado para os moradores, os moradores têm muita rejeição com a notificação. E a gente fala, a notificação ela só está te informando que você cometeu um ato divergente do regimento interno, porque o regimento interno desse condomínio, por exemplo, ele consta lá que para você entrar no condomínio, você tem que se identificar, mesmo sendo morador, como pedestre com a biometria, com carro com controle de acesso, né? Eu quero falar sobre interfone, autorização de entrada, autorização por telefone, chave na portaria e mais algumas outras coisinhas que a gente vai falar no segundo bloco. Fica aí em mente que a gente já volta. E você que está em casa, sexta-feira, essas respostas e muito mais. Até lá.